Dark Souls é de uma trilogia, de uma franquia bem conhecida que você já deve ter jogado se você clicou nesse vídeo. Mas talvez você tenha entendido primeiro da sua trilogia meio errado. Já que Dark Souls 1 não é sobre necessariamente, ou melhor, para ser mais específico, a trilogia não é sobre exatamente desistir. Esses 3 jogos, eles têm como mensagens e visões próprias, coisas bem diferentes do que a gente costuma ver as pessoas falando, já que normalmente as pessoas internalizam seus próprios problemas dentro de uma coisa. Por exemplo, tem muitas pessoas que veem os seus próprios problemas de sociabilidade em personagens da ficção, e por conta disso falam que a obra se trata disso, mas não necessariamente. Às vezes, o que a obra representa, na verdade, é algo que vem mais além e vem com um simbolismo bem específico, já que a arte é feita assim. Ela não é necessariamente algo que é definido, que tem uma mensagem por trás, entende? A mensagem que faz é você. Ela tem simbolismos, esses simbolismos são guiados a coisas bem diferentes. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Se eu falar a palavra coração, o que você pode imaginar é muitas coisas diferentes, e não necessariamente o que você imaginar tá errado, porque a palavra coração é um simbolismo, ela traz os simbolismos de coração, e o conceito de coração pode representar muitas outras coisas. Uma pessoa realista, ela pode acreditar que o coração é a expressão do amor e ao mesmo tempo a coisa que te mantém vivo. Para um pessimista, talvez só o que te mantém vivo. E para um positivista, talvez aquilo que representa o amor. Entende que essas 3 visões, elas existem ao mesmo tempo na realidade, e se eu fizesse um coraçãozinho, um desenho de coração, qualquer um que visse esse desenho e tivesse uma dessas 3 visões, estaria correto de certa forma. E aí que tá o pulo do gato. Dark Souls é a mesma coisa, ele é esse coração. O que a maioria das pessoas olham e falam, esse jogo se trata sobre não desistir, sobre superar a depressão, sobre passar dificuldades, sobre a vida e tudo mais, não necessariamente está errado, mas é uma visão muito limitada do que esse jogo pode representar. Esse jogo é um jogo extremamente bem feito em sua essência, que vem de uma origem muito bem estabelecida. O Miyazaki, ele já tinha a idealização desse jogo há muito tempo. Ele fez vários rascunhos há muito tempo. Ele fez Demon Souls antes de Dark Souls, entende? Ele já tinha esse mundo construído há tanto tempo que a quantidade de simbologias que tem dentro do mundo de Dark Souls 1 é impressionante. E eu falo Dark Souls 1 aqui porque Dark Souls é aquele tipo de franquia que, apesar de todos se passarem em um contexto, cada um tem uma coisa diferente pra te dizer. E Dark Souls 1, diferente dos seus irmãos, ele tem uma coisa bem específica, que é, no caso, o fato de tudo ser parado. O mundo em si é parado. Se você compara Dark Souls 1 com Dark Souls 3, fica bem evidente isso que eu tô dizendo. Ou com o 2, pra ser mais específico. O 2 transborda de vida, tem NPCs pra todo lado, tem um sol brilhando, tem uma coisa acontecendo, e não necessariamente isso que acontece no 2, ou por exemplo no 3, que também acontece bastante disso, tá errado exatamente, mas é porque no 1, e não que não aconteça também no 1, mas é porque no 1, tudo que aconteça do mesmo jeito que aconteça nos outros que vêm depois dele, vem com um tom muito parado, muito incrustado, as texturas são velhas, os acabamentos já estão caindo, as coisas já estão rachando. O mundo de Dark Souls parece parado e parece de certa forma até abandonado nessa primeira parte, nesse primeiro jogo da trilogia. Ele parece que há muito tempo deixou de ser quem ele era e agora só os cacos andam por aí. Não é à toa que a gente é um desses cacos, a gente é um dessas coisas que andam por aí. E fica bem aparente que esse mundo destruído é feito propositalmente para ser assim, e tudo já aconteceu, você é apenas um indivíduo que experiencia esse mundo depois de ele ter acontecido. É quase como se fosse um pós-tragédia, entende? É claro que a palavra tragédia aqui vem pra substituir o pós-apocalipse, porque não faz mais sentido, não é como se tivesse um apocalipse aqui, entende? O apocalipse acontece quando o fim das coisas terminam, é o evento final, é o que a gente vê em Dark Souls 3, na verdade, o apocalipse. O que acontece aqui é realmente o pós-tragédia, e eu digo tragédia aqui no sentido bem teatral da palavra, que significa uma história com um final trágico, uma história com um tom extremamente destruído, porque
essa história já aconteceu e o final dela foi trágico. E eu acho que isso acontece tudo pela própria influência que Dark Souls vem, que é a influência do Dark Fantasy. O Dark Fantasy tem essa ideia, essa tendência de vir de um mundo que está estagnado em sua própria ignorância, entende? Todas as decisões que levaram aquele mundo a ficar daquele jeito vêm de personagens muito mais grandiosos do que o nosso, que tiveram escolhas erradas, fizeram coisas estúpidas, e a partir disso, dessa estupidez, dessa ignorância, a gente tem que andar em um mundo desolado pela sua própria essência, entende? Por isso que algumas pessoas comparam Dark Souls com a nossa própria realidade. Afinal, a gente vive em um mundo onde aqui os políticos fazem coisas erradas, independente se você tá de esquerda ou de direita, se você torce pro Trump ou não. Qualquer país, qualquer lugar fez uma coisa errada. O fato de a gente endeusar uma parte deles é viver na ignorância. Por isso que as pessoas às vezes tendem a refletir alguma coisa do mundo dentro de Dark Souls, porque a ficção é feita pra isso. E o Dark Fantasy é um gênero que ganha popularidade bem recentemente, logo depois que o globalismo começa a realmente ficar muito forte, ao nível de que tudo deixa de ser o que era antes, ao nível de que o tradicionalismo deixa de existir como essência. Não é à toa que ele é um gênero tão recente, entende? Porque ele fala sobre coisas recentes e como Dark Souls faz parte dessa essência, faz parte dessa ideia, ele vai beber muito disso. E se tem uma coisa que é interessante se comentar sobre essa parada da tragédia, é sobre os Hollows. E o que tem de interessante comentar sobre os Hollows nessa tragédia é o que eles representam. Que, por aquela ideia que eu tinha falado anteriormente sobre Dark Souls ser sobre não desistir, normalmente as pessoas colocam eles como as pessoas que desistiram, se tornaram vazias e perderam para a depressão, por exemplo. O que é uma forma muito bonita de ver isso, mas eu acho que tem uma coisa muito mais verossímil e brutal para se ver nessas criaturas, que é o fato da aparência delas. Se você percebeu, elas têm uma aparência muito esquisita, muito brutal e muito desumanizada. Pelo menos eu não sairia assim na rua, sabe? Mas enfim, o que tem a ver isso com a tragédia? Bom, o que faz uma pessoa ficar desse jeito, ficar desumanizada? Exatamente, uma bomba nuclear. Se tem uma frase que é bem brutal sobre bomba nuclear, é o fato de que as pessoas que morrem na explosão são as agraciadas, porque as que sobrevivem à onda de impacto são as que realmente veem um inferno na Terra. Esses desenhos que eu tô mostrando não são de Hollows, são de pessoas que sobreviveram à primeira pancada da explosão nuclear e por sua vez desenharam o que viram. Esses são específicos de criança, que viram a seus pais, suas mães e seus conhecidos simplesmente derreterem na frente delas. Isso é o que uma bomba nuclear faz. Simplesmente não tem beleza aqui, entende? O que uma verdadeira tragédia faz com as pessoas? Faz as pessoas ficarem desumanizadas, carcomidas, igual os zumbis andando por aí. Isso não te lembra os Hollows? Eu sei que pode parecer uma ideia até um pouco equivocada e meio brutal, mas a gente tem que lembrar, o jogo é do Japão. Então, o fato de ele fazer referência à própria história não seria nada de impressionante, entende? E como você percebeu, o fato de Dark Souls ter essa ideia de uma tragédia, de algo que já aconteceu, viver em essência o que sobrou do mundo, é muito algo que se remete à própria história do Japão, que é, por sua vez, esmagado pelo globalismo dessa forma extremamente violenta. As pequenas aldeias sabem que vão deixar de existir, as aldeias tradicionais sabem que o globalismo em algum momento vai dominar elas, e isso talvez fale um pouco da persistência, da ignorância que alguns povos ainda têm dentro do universo de Dark Souls, tem de manter esse tradicionalismo. E eu digo tradicionalismo aqui, o tradicionalismo do fogo, entende? Que você deve acender o fogo, você deve manter ele vivo, mesmo sabendo que esse mesmo fogo te queima, te destrói. E isso é bem interessante, porque agora a gente pode falar de um dos personagens mais importantes pra série e pra esse vídeo, pra fazer sentido o que eu tô falando aqui, que é o próprio Gwyn. Ele vai exemplificar, ele vai juntar tudo isso em uma coisa só, para não parecer uma loucura, que é o fato de ele conversar sobre o que é a sociedade. O Gwyn é o conceito de sociedade dentro do universo Dark Souls.
Antes de Gwyn chegar, não existia as coisas como a gente conhece. Ele vem de uma era tão primordial, onde que os dragões eternos viviam para sempre. E eles viviam felizes, viviam em sua essência. Até que finalmente um homem chegou e tentou lutar contra eles. Em um ato que, se você viu a história do jogo, você vai saber, o Sith, aquele dragão que a gente enfrenta, trai a sua própria espécie por inveja, e por conta disso Gwyn consegue derrotar os dragões, consegue criar um reino, consegue criar sociedade, consegue criar civilização. Com o advento da primeira chama, Gwyn pegou parte dessa primeira chama para si, se tornou poderoso para ela, e ele achou outros iguais. Ele dividiu essa chama por outros iguais que você conhece no jogo, você até matou eles. Ele também dividiu para uma outra pessoa bem particular de você mesmo. Ele dividiu para a humanidade. Na verdade, o Pigmeu Furtivo roubou essa parte da primeira chama e não foi dada exatamente pro Gwyn, mas ele não podia fazer nada demais, então ele aceitou, pelo menos de início. Só que a questão é, o que o Pigmeu Furtivo possivelmente pegou não foi a chama, mas foi as brasas da chama, o que sobrou dela. Talvez seja por isso que em Dark Souls 3 a gente se chamam de brasas, a gente chamou de acendidos, porque talvez a gente sempre veio de lá para começo de conversa, entende? Mas enfim, isso é apenas uma teoria. De qualquer forma, nesse primeiro jogo, isso vai representar uma coisa bem importante, que é o fato de que antes da sociedade chegar, antes mesmo de tudo começar, antes de São Paulo se tornar o segundo inferno na Terra, e antes mesmo de começar a fuder a camada de ozônio, existe uma coisa que estava aqui antes de nós, antes mesmo do primeiro ser humano pisar, que é a natureza, a selvageria. E na selvageria e na natureza não existe lei, não existe essa distinção de certo e errado, não existe essa parada de colocar lei às coisas. E isso é importante por um motivo nessa comparação de Dark Souls, que é o fato de que Gwyn, ou em outras palavras, a civilização, vem para exatamente contrapor a isso. Não existia lei antes da civilização, mas quando a primeira civilização chegou, a lei começou. E aí que tá o pulo do gato. Gwyn representa essa civilização, representa exatamente essa ideia de um rei que se tornou poderoso o suficiente para colocar leis nas pessoas. Não existia lei antes do Gwyn, entende? E esse é o pulo do gato. E Dark Souls vai fazer uma pergunta bem pertinente, que outros filósofos já fizeram, que é: será se o humano nasce bom e se torna malvado com a sociedade? Ou ele nasce mal e só se comporta pela sociedade? Dark Souls responde isso de um jeito interessante, que é particularmente também a forma que eu levo pra mim mesmo, que é: o ser humano existe no neutro e a sociedade constrói essas outras duas perguntas, entende? Então o que eu quero dizer é que o ser humano não é bom e nem mal, porque bom e mal não é algo que existe na natureza. Isso é algo que os seres humanos inventaram, ou melhor, a sociedade inventou. E é exatamente o que acontece em Dark Souls. O Gwyn vem como a luz, vem como a primeira chama. E antes da primeira chama não existia morte, não existia vida, não existia escuridão, não existia leis. E o que a sociedade faz pra gente se não colocar leis? Isso fica bem pertinente quando você percebe isso, e percebe como que a humanidade dentro da história de Dark Souls, assim como a nossa humanidade, existe no neutro. A gente não faz parte da luz, a gente não faz parte da escuridão. A gente pode decidir as coisas e como o caminho desse mundo vai percorrer. Qual das duas serpentes estão falando a verdade? Claramente é uma referência àquele mito de uma fala só a verdade, outra fala só a mentira. E você tem que decidir, você tem que ver qual que é a verdadeira. Se a gente vai ficar do lado da escuridão, ou se a gente vai ficar do lado da luz. Ou, em outras palavras, se a gente vai ficar do lado da civilização e da paz coesa, porque a gente só chegou no que a gente chegou por causa da sociedade, ou a gente vai ficar do lado das trevas, que é inevitavelmente a única que vai sobrar, porque a sociedade é antinatural, entende? A gente deveria existir apenas em grupo de 150 pessoas, e atualmente existe lugares como o Rio de Janeiro e São Paulo, tem milhares de pessoas em um só lugar. Entende como isso simplesmente não deveria existir? E o fato disso existir é antinatural.
E isso em algum momento vai acabar. A gente é simplesmente uma pequena passagem dentro desse mundo gigantesco. Eu acho que uma das outras coisas também que é importante de se dizer é sobre o próprio ciclo da humanidade, entende? O fato de a gente construir e reconstruir a si mesmo a todo momento. Talvez o ciclo do fogo de acender a primeira chama também esteja falando bastante sobre as cargas sociais que tem na sociedade. A ideia de que a gente tem que manter o sonho das gerações passadas. Eu pretendo fazer um vídeo mais recentemente sobre isso também, mas a gente puxa muito os sonhos dos outros pra nós. Quantas vezes eu já vi uma pessoa falando, eu me tornei advogado por conta que meu pai queria que eu fosse, ou qualquer coisa assim do tipo. Isso é literalmente um ciclo de fazer o que mandam a gente fazer. Não é à toa que nosso personagem, a primeira coisa que ele recebe é o sonho de uma outra pessoa. Isso pode parecer heróico e dualista, mas em nenhum momento a gente questiona isso, entende? A gente em nenhum momento faz isso. E a única forma de fazer esse questionamento é se a gente não acender a primeira chama. Entende como aquilo que eu falei sobre apagar a primeira chama é o final verdadeiro de qualquer forma? Porque não importa quantas vezes você se sacrifique, o fogo vai apagar. O fogo não é eterno. A única coisa que é eterna é a era da escuridão. E a natureza não tem nenhum meteoro ou nenhuma bomba nuclear que consiga parar ela. Até mesmo a explosão de Chernobyl prova isso. Então, talvez a gente em si esteja no fim da nossa era do fogo. Ou talvez a gente esteja vivendo no meio dela. De qualquer forma, a gente só vai descobrir isso com o tempo. E eu espero poder estar aqui para poder experienciar tudo isso com vocês. Mas enfim, eu espero de qualquer forma a nossa era do fogo não acabe de uma forma triste e grotesca. Mas talvez seja inevitável. Talvez a sociedade, o fato de ela se autoalimentar, o fato de ela se autodestruir, assim como a primeira chama te autodestrói, entende? Talvez seja inevitável, talvez o fim seja doloroso, talvez a gente realmente tenha que se jogar no fogo. E é muito louco como quanto mais eu falo, mais tudo faz sentido, entende? A parada de se queimar pelo fogo, a parada de pegar o sonho das outras pessoas, a parada de antes de o Green chegar, as coisas simplesmente não existiam dessa forma, o fato das leis existirem a partir de um trono. Tudo isso tá tão amarrado em um ciclo tão específico que eu tenho certeza que o Miyazaki não fez isso de propósito, entende? É quase impossível ele ter feito essa parada de propósito. Eu acho que, sim, ele queria falar sobre autossuperação e talvez o que ele queria na verdade falar não é sobre autossuperação, mas de superar e conseguir sair dessas amarras da sociedade e se tornar alguém melhor por conta de si mesmo. Daquela parada de fugir do sonho japonês de ser o que você é por conta de que mandaram você ser. Porque se você não sabe, a sociedade japonesa é extremamente rígida com essa parada de sonhos e de se tornar alguém importante no mercado de trabalho. E talvez isso seja refletido nesse jogo. E por isso que talvez ele tenha tantas marcas criativas. Ele mistura muita coisa. É o ciclo da vida e morte, da escuridão e luz, o Ouroboros, entende? Tudo isso é uma loucura. Mas assim como o Ouroboros existe na nossa realidade e representa o nosso ciclo, talvez tudo esteja acabando. Mas em algum momento retorne de novo. Não tem como eu saber. Afinal, eu sou só um desses peregrinos, só um desses Echelons. E eu espero que você tenha me escutado até aqui. De qualquer forma, isso é só uma teoria esquisita. Muito obrigado por me acompanhar. Eu sou o Perfil de Perfil. E até mais.